celebração da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Graças a Deus. É uma celebração que o Senhor deixou para nós, aqueles que cremos na sua palavra, e a sua palavra é bem clara, falando do pão e do cálice de vinho, do cálice do fruto da videira. Então, ele deixou essa celebração, esse ato profético para a sua igreja. Isso não se trata apenas de comer o pão e beber o cálice, mas o interior nosso há de estar contrito, há de discernir quem é Jesus, o que Jesus fez, o que ele está fazendo, o que ele ainda vai fazer, qual o propósito dele, qual a vontade dele, e que Jesus vai voltar. Nós celebramos através da Santa Ceia que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo e vivo para todo sempre. Ele está em ação, né? A Bíblia diz, ele falou: meu pai trabalha, meu pai é agricultor, e ele está à destra, à direita de Deus Pai, como diz a palavra, aguardando que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Então, ele disse, né, que é para a gente participar do pão, simbolizando o corpo machucado, que foi maltratado, humilhado. Como para fazer o pão, você moe o trigo. A palavra de Deus diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A semelhança como se faz o pão, que moe o trigo para fazer o pão, a carne de Jesus também foi moída pelas nossas transgressões. Mas ele o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Para ele custou caro, para custar barato para nós. Basta crermos em Jesus Cristo, basta crermos na sua palavra, no nome de Jesus, né? E ele deixa também o cálice, o vinho, o suco da videira. Precisa maltratar, macerar a uva. Ele foi aí moído, né? Ele foi aí machucado. A uva, para dar o seu suco, ela tem que ser machucada. Então, assim aconteceu com Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nós fomos sarados. Então, nós participamos deste ato, pois a palavra diz: aquele que come, né? Palavras de Jesus: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é este que tem parte comigo. Então, aqui nós distribuímos, todos participam do pão e do cálice, dizendo em ato profético para todos que se apresentam, que nós temos parte com Jesus,
né, com Jesus Cristo, temos partes na herança, porque Ele foi o primogênito de entre os mortos, Ele é o herdeiro de todas as coisas, e Ele comprou a sua igreja com sangue. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, com sangue, não foi com ouro, nem com prata, mas foi com o sangue de Jesus. Então nós fomos comprados, nós pertencemos a Ele, e não quer dizer que somos perfeitos, mas o que a palavra mostra para nós é uma aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele diz aqui, depois de cear, ele diz aqui, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: cálice é a nova aliança no meu sangue. Havia a velha aliança, a aliança firmada sobre a lei, a aliança mosaica, mas agora é a aliança no sangue de Jesus, porque a salvação não é pela nossa justiça, não é pela justiça própria. A salvação é para aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no seu nome. O nome de Jesus quer dizer Deus é salvação. Deus é salvação, isso é o nome de Jesus. Então nós cremos na sua obra redentora, nós cremos no seu sacrifício na cruz, pagando o título da dívida que era contra nós, pagando os pecados. Ele diz que eu tomo dos seus pecados e lanço no mar do esquecimento, e deles eu não me lembro mais. Isso ocorre com todos aqueles que vêm a Jesus, porque só Jesus, né? Jesus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele nos aceita do jeitinho que nós somos, todos cheios de problemas, todos cheios de pecados, de angústias, de mimos, de medos e de defeitos, e Ele aceita nós assim, mas Ele se recusa terminantemente de que nós fiquemos da mesma forma. A Bíblia diz que há novidade de vida, que há mudança de vida, porque Jesus, Ele veio para nos dar domínio próprio. O seu trabalho é para aperfeiçoamento dos santos, é para nos levar a produzir muito mais daquilo que nós poderíamos produzir pelas nossas próprias forças. Ele nos leva a avançar em fé, a progredir em fé e a produzir, cada um produzir por mil. Ele tira a timidez, Ele tira o medo, Ele dá um porto seguro, Ele tem normas claras e objetivas, e Ele nos deixa o Teu Santo Espírito para nos conduzir, para nos ensinar. O Espírito Santo, que é invisível, Ele toma posse de nós, Ele toma posse, Ele passa a habitar dentro de nós. Isso é para os que são filhos de Deus. As pessoas acham que todas as pessoas são filhos de Deus, mas a Bíblia diz diferente. Filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus como Senhor e creram no seu nome, e Deus os tornou, os fez filhos de Deus. Então as pessoas, a humanidade, são todos criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus é aquele que aceita Jesus como seu Senhor, aquele que o recebe como seu Senhor, aquele que aceita a Jesus Cristo como seu Senhor único e suficiente Salvador, que recebe a sua doutrina, que recebe a sã doutrina, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele rogou ao Pai
para que nos desse o Espírito Santo, para que tomasse posse de nós e nós passamos a ser habitação de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? A palavra diz que ele é nosso mestre e nosso guia, ele é o nosso ajudador, ele nos ensina a verdade, ele é o Espírito, nem o conhece, mas nós o conhecemos o Espírito Santo através do que? Quem que nos anunciou a nós a existência do Espírito Santo? Foi Jesus. Então os que creem em Jesus, creem também no Espírito Santo, e a aliança no sangue. Quem fez aliança no sangue de Jesus, simbolizando em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar, a cruz era para nós, a condenação eterna era para nós, mas o Senhor nos tirou de lá, nova vida, uma vida transformada, e nos trouxe tirou-nos das trevas, como diz a palavra, da ignorância das coisas de Deus, e nos transportou para o reino do seu amor, e nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de tudo que nos ensinou e nos conduz da verdade. Qual verdade? A verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito da doutrina, da sã doutrina, daquilo que se chama Deus, porque todas as pessoas falam em Deus, todo mundo fala em Deus, mas nós havemos de perguntar: qual Deus você crê? Qual Deus que você professa? E as pessoas simplesmente falam em Deus, de uma forma vaga, de uma forma ampla e geral, mas não identifica qual Deus, qual é esse Deus, o seu nome, a sua vontade, o seu caráter, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele ainda vai fazer. Então, Deus, ele tem normas claras de comportamento, ele se revela através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras, ele se revela, ele mostra quem ele é, ele não deixou um retrato dele, mas ele deixou, o retrato dele está na palavra. Você vai lendo a palavra, vai meditando nela de dia e de noite, ele vai se delineando, ele vai se exibindo e se manifestando a todos aqueles que nele creem. Então ele compra pessoas, faz essas pessoas filhas, comprou com sangue. A Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus, e nós recebemos uma marca, a marca do Espírito Santo da promessa. Esta marca é a identificação, é a marca da promessa, é de todos aqueles que creem em nome de Jesus. E participar da Santa Ceia não é apenas receber os elementos, o pão e o vinho, mas também é um ato de reflexão, é um ato que o homem deve analisar, examinar-se a si mesmo, de uma repercussão interna, o que nós somos, o que nós temos feito, quais são os nossos comportamentos, em que nós estamos sendo desafiados, aonde nós estamos resvalando o pé. É para aperfeiçoamento, é para domínio próprio, é um ato de contrição, é um ato de quebrantamento, mas também é um ato de análise, de reflexão sobre nós mesmos, quem somos nós, diante de Deus, porque na verdade a Bíblia diz que todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, estaremos diante do tribunal de Deus, e onde Deus, no nome de Jesus, disso ninguém escapa. Agora ele vai separar as ovelhas dos cabritos, o joio do trigo, ele vai separar aqueles que são dele,
aqueles que têm a marca da promessa. Não é questão de ser melhor do que os outros, mas é porque tem uma aliança com Jesus Cristo, a filiação com Deus, né? São filhos de Deus, filhos da promessa, e Ele trabalha conosco, né? Que passamos a entender. Ele se revelou a nós e nos mostrou mistérios do reino dos céus, que os homens naturais não entendem, porque isso lhes parece loucura, mas aqueles que conhecem a Deus sabem que são as palavras sábias. Quando o discurso de Jesus ficou difícil de ser entendido pelos discípulos, os discípulos começaram a deixar Jesus, e Jesus fala com Pedro: vocês também querem ir? Podem ir. E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele não fala para onde iremos, mas ele fala para quem iremos. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, o ato da Santa Ceia é um ato importantíssimo na nossa fé, na fé que professamos. Nós não abrimos mão, né, de participar ao menos uma vez por mês, né, de receber o pão, simbolizando a carne de Jesus Cristo, e o vinho, simbolizando o sangue de Jesus Cristo derramado por nós, e nós adquirimos forças renovadas, adquirimos poder, mais poder de oração. Nós reafirmamos a aliança, nós reafirmamos a nossa fé que nós colocamos em Jesus Cristo e em toda a sua palavra. A Bíblia diz que haverá um tempo em que Jesus olhará e verá o penoso fruto de sua alma, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Esse dia será nas bodas do Cordeiro, aqueles que ele comprou com seu sangue. Então, aqui simbolizando, antecipando essa reunião com Jesus, nós participamos da Santa Ceia, e graças a Deus, hoje foi o dia da Santa Ceia no nosso ministério. Distribuímos, as pessoas foram recebendo os elementos, participando e se retirando para a sua casa, porque a igreja não está morta, a igreja está viva, e cada um se retirando para oração, para consagração. Nós não apenas ficamos em casa, mas nós estamos obrando, nós estamos trabalhando, nós estamos lutando espiritualmente até o cumprimento das promessas de Deus para nós, no nome santo de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus. Você está nos ouvindo pelo Facebook, parece que desta vez não houve queda alguma, senão uma só no começo, mas a mensagem está aí, no nome de Jesus. Nós também vamos postar essas mensagens no YouTube, é só você Ministério Mundial Arca, você tem acesso às pregações, às palavras de ensinamento, no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome santo de Jesus, e que você seja participante da mesa do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.